Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista: O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O comentarista das lições desse trimestre, do primeiro trimestre de 2024, é o pastor José Gonçalves. E a lição que iremos abordar é a lição de número 9, que tem a sua data para ministração, o dia 3 de março de 2024. O tema da lição: o batismo, a primeira ordenança da Igreja. Texto áureo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela Igreja. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Introdução. Nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, por Jesus e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. É uma prática, portanto, de grande importância para a Igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim, é necessário deixarmos a Bíblia falar a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Portanto, vamos entender aqui a questão do batismo em águas. Vamos aqui trazer alguns pontos importantes para o nosso entendimento quanto a essa ordenança de Cristo. Primeiro tópico: pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Primeiro subtópico: o batismo visto como sacramento. A origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos do protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum e significa um sinal sagrado capaz de conferir, capaz de trazer graça, favor àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico doutrinário define um sacramento, veja bem, como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação. Vamos aqui já pontuar algo muito importante. O batismo não é condição para salvação. No entendimento de Agostinho, do bispo de Hipona, o batismo conferia graça, conferia favor, salvação, quando nós sabemos que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Somente crendo em Jesus Cristo o homem pode alcançar a salvação. O batismo, vamos aqui mais uma vez enfatizar, o batismo não é condição para salvação. Observe que se o batismo fosse condição para a salvação, onde estaria agora o ladrão da cruz, que estava ao lado de Jesus ali na cruz, e Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, ele não foi batizado em águas, mas ele mostrou que estava crendo que Jesus era o Filho de Deus. Portanto, meu amado irmão, o batismo em águas não é condição para a salvação. Porém, todos aqueles que são salvos sentem o desejo de se batizar em águas. E nós vamos entender o porquê. Segundo subtópico:
O batismo não é um sacramento, mas ordenança de Cristo. O ensino bíblico concernente ao batismo é que ele é uma ordenança e não um sacramento. É uma ordenança de Jesus Cristo. Por que ordenança? Porque quando estamos cumprindo esse rito, nós estamos obedecendo uma ordem que Jesus nos deu. E isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, no versículo 19, que diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe, então, que não há, portanto, no batismo, um poder mágico capaz de transmitir graça para a salvação. Não. A salvação é só em Jesus Cristo. O que é graça? Favor imerecido. O batismo ele não tem um poder mágico de transmitir esse favor imerecido, esta graça para a salvação. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através dele. Em suma, não somos batizados para sermos salvos. Somos salvos, por isso somos batizados. Não se batiza alguém para ser salvo, e sim porque já é salvo. Terceiro subtópico: o batismo deve ser administrado aos adultos. O mesmo Agostinho, que entendia o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. Nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. E o que é o pecado original? É o pecado cometido por Adão lá no Jardim do Éden, quando ele desobedece à voz de Deus, surgindo então o pecado original. E a partir desse pecado original, o pecado cometido por Adão, todos os homens passam a nascer com uma semente pecaminosa, com uma natureza pecaminosa. Veja o que diz Davi no Salmo 51, no versículo 5, que diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, todos os homens, a partir do pecado cometido por Adão no Éden, passam a nascer com uma semente pecaminosa, com uma natureza pecaminosa. O único homem que não nasce com natureza pecaminosa é o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, no versículo 35, diz assim: e, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Somente Jesus nasce sem a natureza pecaminosa. Jesus é 100% Deus, 100% homem. E enquanto homem, Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agostinho entendia o batismo como sacramento, como algo que transmitia graça. Ou seja, Agostinho via o batismo como algo suficiente para a salvação. E já dissemos aqui que o batismo não é condição para a salvação. Sendo assim, com esse entendimento, ele entendia e defendia que as crianças deveriam ser batizadas porque elas nasceram com o pecado original, para que esse pecado fosse anulado. Nós sabemos que o pecado ele é apagado somente na vida daqueles que aceitam a Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida. Agora, observe bem, a Bíblia diz em João, na primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Mas Agostinho entendia dessa forma, então ele defendia que o batismo deveria ser administrado para anular o pecado original. Agora, observe bem, é evidente
que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus disse, está registrado em Mateus no capítulo 19, versículo 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os estorveis, ou seja, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Jesus disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Não é isso que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, no versículo 16? Quem crer e for batizado será salvo. É preciso crer para logo em seguida ser batizado. É para quem crer. Portanto, meus irmãos, uma criança ainda não está na idade da razão, ainda não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Por isso, não defendemos o batismo de crianças, o pedobatismo. É preciso ter a consciência do que é certo e do que é errado, para que então a pessoa possa tomar um compromisso com Cristo e assim ser batizado. Agora vem a pergunta: mas Jesus voltando agora, o meu filhinho sobe? Sobe. Dos tais ao reino de Deus. Foi isso que Jesus disse. Mas é só filho de crente que sobe? Não. Filho de quem não é crente também, do descrente, também sobe. Porque dos tais ao reino de Deus. A criança ainda não alcançou a maturidade necessária para fazer escolha. Ela ainda não conhece o que é o bem e o que é o mal. E, portanto, ela está em estado de inocência. Segundo tópico, o símbolo e o propósito do batismo. Primeiro subtópico, símbolo do batismo, identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos cristãos que estavam em Roma. Isso está registrado na sua Epístola aos Romanos, capítulo 6, no versículo 3 ao versículo 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água, ou seja, sair da água onde havia sido submerso, ou seja, mergulhado, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Esta mesma verdade é afirmada na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 12, onde diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, no ato do batismo, quando a pessoa é mergulhada, ali está simbolizando o sepultamento de Cristo. Quando a pessoa é mergulhada, simboliza que ali foi sepultado o seu velho homem. Levanta das águas, ali simboliza a ressurreição de Cristo. Mostra também que agora aquele que se batizou em águas, ele também vive em novidade de vida. Veja bem o que diz aqui o comentarista. Isso simboliza que o cristão morreu para a velha vida e agora entrou na nova vida em Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em Romanos, capítulo 6, versículo 4, também diz que agora o homem passa a viver em novidade de vida. Então, observe que o batismo tem um caráter confessional. Ou seja, quando alguém é batizado em águas, ele está confessando, ele está fazendo uma demonstração pública da sua fé em Cristo Jesus. Segundo subtópico, o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. É o que já dissemos. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce às águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo de sua nova vida em Cristo. Podemos ver isso registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 41. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Agora, isso aqui é muito importante,
não há território neutro, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Enfim, o batismo é para salvos e convertidos que estão dispostos a seguir Jesus, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 12, capítulo 16, no versículo 14 e 15. Terceiro subtópico: não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes, isso acontece por ignorância ao sentido do ato, por desconhecer o que é o batismo em águas. Outras vezes, é por falta de convicção de fé, por falta de fé mesmo. No primeiro caso, às vezes o crente entende que, após ser batizado, não pode mais cometer qualquer tipo de falha. Ou seja, por desconhecer o que é o batismo em águas, o crente ele acha que, após ser batizado, ele não pode cometer qualquer tipo de falha. Aí diz aqui o comentarista: embora a Bíblia mostre que o crente deve evitar o pecado, sim, isso está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 1, onde diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Embora a Bíblia mostre isso, embora João nos dê esta recomendação para evitarmos o pecado, contudo, o batismo não pode ser visto como uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O batismo não é uma vacina que imuniza o cristão contra o pecado. O que faz com que nós possamos vencer o pecado é andar no Espírito. Andar no Espírito, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Portanto, meus irmãos, o batismo ele não imuniza ninguém contra o pecado. O que faz com que possamos vencer o pecado é o nosso andar diário no Espírito. E assim nós não cumpriremos as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. Por outro lado, há muitos que rejeitam o batismo justamente por falta de conversão. Estão conscientes, eles sabem das implicações que esse rito traz e não estão dispostos a cortar o cordão umbilical com o mundo. Ou seja, eles sabem da importância do batismo, mas ainda não se converteram a ponto de cortar o cordão umbilical com o mundo. Quem é salvo de fato sente o desejo de se batizar. É uma alegria, irmãos. Batizarmos nas águas é algo maravilhoso. Quem é salvo e já passou pelo batismo em águas sabe do que eu estou falando. É algo muito maravilhoso. Terceiro tópico: a fórmula e o método do batismo. Primeiro subtópico: fórmula trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 19. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão. Isso porque esse texto cita as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabemos que a Trindade bíblica, nós aprendemos assim, que Deus é um só, que subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas com uma só essência. No rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando alguém vai se batizar, ali no tanque batismal, o ministro que estará mergulhando o batizando nas águas, ele diz: mediante a sua confissão, eu, como ministro de Cristo, vos batizo em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo em águas. Segundo subtópico, fórmula herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã seguem a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um tipo de doutrina modalista. Um exemplo é o unicismo. Esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado em alguns textos do livro do Atos dos Apóstolos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana. Supostamente. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 38, e também no capítulo 19, no versículo 5. Convém dizer que estes textos não negam a fórmula trinitariana ou a fórmula trinitária, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade de Jesus, isto é, naquilo que ele fez e ensinou. Terceiro subtópico: imersão, o método bíblico do batismo. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Há 3 tipos de batismo: o batismo por imersão, o batismo por aspersão e o batismo por efusão. Aqui o comentarista está dizendo, enfatizando, que não há vestígios da prática do batismo por aspersão no Novo Testamento. Entretanto, ele também enfatiza que o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo nos dias bíblicos era por imersão. E o que significa essa palavra imersão? Significa se aprofundar ou afundar algo na água. A palavra batismo, ela vem do grego baptizo e ela tem o sentido de mergulhar e submergir. Isso tanto na Bíblia como fora dela. Vários textos bíblicos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. Vamos aos exemplos? Primeiro está em Marcos capítulo 1, versículo 5, onde o povo saía para ser batizado por João no Rio Jordão. Vamos ler. Diz assim: e toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão. Um outro exemplo é quando Jesus, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele sai da água. É um exemplo de que então ele foi mergulhado nas águas do Rio Jordão. Da mesma forma, quando foi batizado, Jesus saiu da água. Marcos capítulo 1, versículo 10. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Portanto, João batizava onde havia muita água. Vamos ler isso? João capítulo 3, versículo 23. Agora observe que aqui no Evangelho segundo escreveu João, tá, meus irmãos? O apóstolo. Quem batizou Jesus foi João Batista. E aqui, quem escreveu acerca disso foi João, o apóstolo João. Diz assim, João capítulo 3, versículo 23. Ora, João batizava também em Edom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Portanto, João batizava onde havia muita água. Isso é indicativo de que o batismo era por imersão. Antes da conclusão, vamos trazer aqui os 3 elementos do batismo. O primeiro é o batizando, que é aquele que vai ser mergulhado na água. O segundo é o batizador, que é um ministro, é o oficiante, é aquele que vai pegar o batizando e vai mergulhá-lo na água. E o terceiro é o recipiente, que são as águas, que pode ser uma piscina, num rio, num lago. Esses são os 3 elementos do batismo. Conclusão: procuramos abordar as questões mais relevantes
concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho em todas as notificações e também de dar o seu like para fortalecer o trabalho. Assista às lições que estão em nosso canal, que vão trazer um maior entendimento das lições que estão sendo ministradas. Que Deus abençoe a sua vida, que as bênçãos de Deus sejam constantes sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre o seu ministério.